Reviravolta em Brasília. Kids pretos querem Alexandre de Moraes e Flávio Dino no banco dos réus. Bem, esse é o vídeo 542-424 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Minas, um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Esse é o lema da nossa bandeira. E vamos agora falar sobre isso. Os kids pretos estão reagindo à ação de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e a PGR, que querem condenar o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo como tentativa de golpe de Estado. Ele está preso preventivamente desde novembro de 2024. E agora a gente vai entender um pouco sobre a história desse militar. E por que esse militar, esse general, esse tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo quer Flávio Dino e Alexandre de Moraes no banco dos réus. Mas vamos entender isso, primeiro entendendo a história dele, tá certo? A história dele é o seguinte, o advogado dele, como é que se diz? Rolou como testemunha dele Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Ele está sendo acusado, ele quer botar, ele vai fazer a defesa, né? A defesa é o devido processo legal, o amplo direito de defesa, a garantia daquele que está sendo julgado de colocar aqueles que eles acham que podem ser testemunha no caso, pessoas que estão envolvidas no caso. Então, ele quer colocar Flávio Dino e Alexandre de Moraes como testemunha dos casos. Vamos entender essa história direitinho, para vocês entenderem. Vamos pegar o fio da meada, entendeu? Esse aí que é o tenente-coronel Rodrigo, como é que ele chama? Rodrigo Bezerra de Azevedo. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha com o jurista Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, e coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato. Não é qualquer um, não. É alguém que entende muito de lei, que já botou muito figurão na cadeia. Inclusive ajudou a prender, né, grandes presidentes de estatais, inclusive ajudou a prender o presidente Lula. E ele está falando... Vamos fazer uma tabelinha com o Deltan aí? Deltan, que negócio é esse de Alexandre de Moraes e Flávio Dino virar testemunha no caso do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, né? Das Forças Especiais, conhecida como os Kids Pretos. Diga aí. Que, além de juiz, o Moraes vai ser testemunha agora no caso Bolsonaro? Gente, isso evidencia o monstro que esse processo se tornou. Bem, vamos conhecer a história desse Kid Preto. Aí, defesa de Kid Preto diz que militar preso foi vítima de armação. Isso aí é um site Brasil. Eu tô com o áudio dele aqui, ó. Caiu aqui, quase que... Deixa eu ver se eu... Rapaz do céu. Deixa eu buscar de novo aqui. Até fiquei emocionado. Vamos ouvir o áudio? Presta atenção. Defesa de Kid Preto diz que militar preso foi vítima de armação. Tenente-coronel é citado em relatório da PF sobre tentativa de golpe. O advogado Jeffrey Chiquini, defensor do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, preso no Rio de Janeiro no último dia 19, disse, nesta sexta-feira, 29, que o militar, que faz parte dos chamados Kids Pretos, também conhecidos como Forças Especiais, foi vítima de uma armação, no caso que apura a tentativa de golpe militar e o planejamento do assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Plantaram provas a alvos específicos para essa imputação a pessoas específicas, disse o advogado. De acordo com Chiquini, o tenente-coronel Azevedo desconhece qualquer tratativa de golpe e recebeu um telefone celular como cavalo de Troia. O advogado concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas para esclarecer o conteúdo do depoimento de 3 horas e meia que Azevedo prestou, via teleconferência, à Polícia Federal, PF, na quinta-feira, 28.
Não é qualquer militar, é o militar que foi pensado a dedo para que a ele seja imputada uma participação inexistente das forças especiais, disse ele. Afirmamos não ter qualquer envolvimento, acrescentou o advogado, que aponta ter havido uma sabotagem das Forças Armadas. O militar está preso no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. Ele foi detido pela Operação Contra-Golpe, deflagrada pela PF para desarticular uma suposta organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado. 4 militares das Forças Especiais foram alvo da ação. Investigação. De acordo com o relatório produzido pela PF, Rodrigo Bezerra Azevedo era a pessoa identificada pelo codinome Brasil em mensagens interceptadas pelos investigadores. Segundo o documento, no dia 15 de dezembro de 2022, ele foi o usuário de um aparelho de celular utilizado, em Brasília, para a troca de mensagens que faziam parte do plano de matar as autoridades eleitas e o ministro do STF, o que estava planejado para aquele dia. O relatório detalha que o mesmo telefone usado no dia 15 foi habilitado com outro número de linha, dessa vez em nome do próprio Azevedo, no dia 29 de dezembro. O advogado Jeffrey Schicchini nega que Azevedo seja o codinome Brasil, e diz ter provas de que no dia 15, aniversário de Azevedo, ele estava em casa, com a família, em Goiânia. Segundo o advogado, o aparelho só foi parar nas mãos do militar no dia 24 de dezembro, quando teria sido plantado, ou seja, colocado à disposição do tenente-coronel, que assumia um cargo no Centro de Coordenação de Operações Especiais do Exército. Esse celular está plantado à disposição do tenente-coronel, como se já estivesse tudo preparado. Jeffrey relatou que havia alguns aparelhos para serem escolhidos pelo cliente dele, e o celular em questão era o mais novo. Óbvio que ele escolheu o mais novo. Óbvio que escolheu o melhor celular. O advogado levanta a hipótese de alguma pessoa, por exemplo um militar ou um funcionário terceirizado, ter sido corrompida para fazer esse aparelho de celular ficar à disposição de Azevedo. Está muito claro que se trata de uma armação contra o tenente-coronel Azevedo e contra as forças especiais, afirmou o advogado. Eu não consigo afirmar para vocês quem está por trás, completou. A tese da defesa é que a estratégia de imputar culpa ao tenente-coronel serve ao propósito de atingir o Exército, por meio de sua força de operações especiais, ou atrapalhar as investigações a respeito da tentativa de golpe. Se houve plano, tem que ser apurado, pediu o advogado. Homem de confiança. O relatório da PF cita ainda que o tenente-coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira, também Kid Preto, demonstrou em mensagens confiança em Azevedo. O Zeza, o único que eu confio, reproduz o documento da PF. A investigação mostra que Azevedo estava na lista de contatos de Oliveira como Zeza Rio. Oliveira é um dos 37 indiciados pela PF no inquérito do golpe de Estado, juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Oliveira teria fornecido orientações para a execução do crime. Apesar de estar preso pela Operação Contra-Golpe, Rodrigo Bezerra Azevedo não está na lista dos 37 indiciados. Maior que veja a lista completa dos indiciados, por ordem alfabética. Outro trecho do relatório de 884 páginas da PF aponta que em 30 de dezembro, quando o então presidente Bolsonaro deixou o país, Azevedo publicou em um grupo de WhatsApp a seguinte mensagem: rapaziada, esse grupo aqui pra mim perdeu a finalidade. Deixo aqui um abraço pra Fê de verdade que fizeram o que podiam pra honrar o próprio nome e as forças especiais. Que coisa, estou no privado. Força. Para a PF, os elementos de prova apresentados são convergentes para demonstrar a participação do militar, Kid Preto, Rodrigo Bezerra Azevedo na ação clandestina do dia 15 de dezembro de 2022, que tinha o objetivo de prender, executar o ministro Alexandre de Moraes. Confira a íntegra do relatório da PF, https, notícias STF WPPRD, S3, SAEA ST1, Amazonaus, com, WP Content, Uploads, WPOL Import, Uploads, 2024, 11.26.160.436 avos. Tá bom. Já deu para vocês entenderem, né? Bem, agora vamos consultar o nosso Deltan Dallagnol, nosso jurista, ex-procurador da República, homem da Lava Jato, tá certo? Vamos consultar ele sobre essa questão, né, dos juízes serem convocados para serem testemunhas do caso do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Vamos lá. Um juiz, vou perguntar para o Deltan Dallagnol, um juiz pode ser testemunha do caso que esteja julgando? Não é uma pergunta
curiosa? Vamos ouvir dele. Gente, essa é uma estratégia que absolutamente não faria sentido em nenhum outro caso, em nenhum outro lugar. Por quê, Deltan? Porque os juízes do caso, jamais poderiam ser testemunhas do próprio caso, já que eles nunca têm, nem podem ter, qualquer relação de interesse pessoal com o caso. Ao mesmo tempo, os juízes do caso também jamais poderiam ser as vítimas do caso, certo? Certo! Ao mesmo tempo, os juízes do caso jamais poderiam ser acusadores e investigadores, certo? Certo, mais uma vez. Obrigado, Deltan. Mas a gente tem mais pergunta para você. Flávio Dino pode ser arrolado como testemunha no caso do Kid Preto? Responde aí para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Bom, Flávio Dino ele foi ministro da Justiça de Lula durante o 8 de janeiro, ou seja, ele foi um dos principais auxiliares e conselheiros de Lula justamente no momento apontado na denúncia pela PGR como ápice da trama golpista, o 8 de janeiro. O Flávio Dino ele foi essencial para a resposta do governo federal ao 8 de janeiro e ele esteve presente em cada etapa, em cada momento, cada passo dessa resposta do governo. Mas deixa eu adicionar outra coisa. O Dino era chefe da Polícia Federal naquele tempo, ou seja, ele era a autoridade superior à autoridade policial que conduziu as investigações não só do 8 de janeiro, mas também da própria trama golpista que agora vai ser julgada. Ou seja, de certo modo, o Dino agiu como uma autoridade policial no caso, como superior da investigação, segundo o Código de Processo Penal, e dá para ele um conhecimento que pode ser questionado na forma de questionamentos a testemunhas. Eu já vi N casos em que o delegado de Polícia Federal foi arrolado como testemunha e foi assim ouvido. Por que o Dino não poderia ser arrolado? Claro que poderia. Obrigado. Muito bom. Então, se ele está envolvido no caso e a testemunha precisa, né, de provar a inocência dela, ela tem que pegar testemunha de pessoas que estão envolvidas no caso, que pode contribuir com a investigação. Isso é o devido processo legal, o amplo direito à defesa, tá certo? Então, sim, o advogado do Kid Preto está certo. Tem que arrolar testemunhas que estejam realmente envolvidas no caso e que pode contribuir. Mas por que Flávio Dino, como testemunha, pode se comprometer nesse caso? Responde para a gente, Dallagnol. O próprio Flávio Dino ele é apontado pela oposição como alguém que deveria ser responsabilizado pelo 8 de janeiro por conta da sua omissão, porque ele não usou o destacamento da Força Nacional que estava lá de guarida no Palácio da Justiça. Some-se a tudo isso o sumiço das gravações do Palácio da Justiça que ocorreu debaixo da responsabilidade do Dino. Complicou para o Dino. Inclusive o Dino foi convocado para falar na CPMI lá também, né? E aí a tropa de choque do governo fez tudo para não deixar, não é isso? Então tá. Mas, Deltan, respeitando o devido processo legal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino podem ser arrolados como testemunhas? Faltou um S aí. Gente, então Moraes e Dino são pessoas que têm interesse claro no julgamento desse caso por várias razões e que podem ser acusadas, podem ser vítimas ou ainda podem ser testemunhas, podem ser chamadas lá para esclarecer os fatos. Muito bom. Né? Podem ser acusados, podem ser testemunhas, né? E podem ser vítimas. Então são pessoas que fazem parte do contexto histórico desse crime que está sendo colocado em relação ao tenente-coronel Rodrigues Bezerra de Azevedo. Então, sim, o advogado está certíssimo. É o devido processo legal, o amplo direito à defesa, arrolar as testemunhas. Né? Então, vamos lá. Deltan, qual seria a estratégia da defesa do tenente-coronel Bezerra? E quando a defesa arrola eles como testemunhas, a defesa, o Jeffrey Schicchini aí, ele deixa isso muito, mas muito explícito, colocando esses julgadores numa posição desconfortável. O que a nossa lei diz sobre isso? Basicamente, gente, a nossa lei ela não permite que o juiz do caso, ao mesmo tempo em que ele atua como juiz, ele seja uma testemunha. Isso deve fazer com que esses pedidos da defesa sejam indeferidos por Moraes e pelos demais ministros. Entenda, então, aqui as opções dos ministros agora. Se o juiz aceitar que ele é testemunha dos fatos, e as defesas têm sim o direito de ter eles como testemunhas, como eu mostrei, estavam envolvidos ali, então essas testemunhas não podem atuar como juízes, não podem julgar os fatos. Eles têm que se declarar impedidos como julgadores,
e o caso deve ser remetido a outro juiz. Com isso, gente, a gente vai para o terceiro e último ponto, que revela o constrangimento em que esse pedido coloca os ministros a adotarem a alternativa e decidirem seguir como juízes para julgar esse caso. Bem, agora, levando em consideração, volta aqui para mim, ainda tem mais alguma participação dele, eu vou pedir um tempinho aqui para comentar. Bem, a gente sabe, né, que já mandei aqui 2 vezes em vídeo aqui, o ex-presidente Bolsonaro já apontou que a esquerda é que armou o golpe do 8 de janeiro, né, que ela foi toda armada e planejada pela esquerda. Então, se o Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, né, estava ali envolvido no cenário, né, no teatro da operação, né, e aí, na opinião do ministro do Jair Bolsonaro, sim, pode ter sido eles que armaram. E aí, quando colocam essas autoridades como testemunhas, eles vão estar lá para quê? Para responder. E aí, se eles responderem algo que possa incriminá-los, eles é que vão para o banco dos réus. Entendeu? Porque essa é uma questão que é muito séria, né? É um processo, é um devido processo legal e um amplo direito de defesa. Então, nós que defendemos o processo legal, defendemos a democracia, defendemos o Estado democrático de direito, temos que preservar, né, pela lisura do processo, não é? Então, aí fica aquela questão, poxa, a gente sabe que é possível sim que eles tenham armando esse golpe, né, que a esquerda armou esse golpe. E aí eu quero saber do Dallagnol, né, se essa estratégia tem algum fundamento e se isso pode gerar assim, algo que pode beneficiar, né, os kids pretos. Vamos ouvir. Porque, sendo bem franco, a questão jurídica já foi pelo ralo faz tempo. Mas sim é obter um ganho político, de comunicação. O que os advogados estão fazendo é recorrer à teatralidade, é mostrar como é absurdo que os seus clientes, os réus, estejam sendo julgados por juízes que são também vítimas e testemunhas do caso. Ou seja, que estejam sendo julgados por juízes que não são isentos, não são imparciais. É um recurso teatral de comunicação para constranger, para mostrar como esse julgamento ele não está sendo pautado pela lei, pela Constituição, mas sim pela política, pela conveniência, pela vontade suprema dos ministros supremos. E esse recurso teatral, político, vai forçar os ministros do Supremo a terem que se justificar ao indeferir esses pedidos, dizendo que juiz não pode ser testemunha. Mas como assim? Não é testemunha? Isso deixa eles numa posição de uma sinuca de bico. Por quê? Porque eles não têm como justificar o fato deles serem vítimas e juízes no mesmo processo. O que eles vão dizer? Eles vão dizer agora que o Moraes não é vítima? Ora, cada um tem direito à sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos. Não tem como negar a realidade. Moraes é vítima, está escancarado. Olha então a sinuca de bico. Os ministros não vão aceitar o pedido e se tornar testemunhas, porque isso os afastaria de julgar. Mas, por outro lado, se eles recusarem esse pedido para se tornar testemunha, como é que eles vão recusar? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles não estavam envolvidos, negando a realidade? Mentindo na cara dura? Não tem como. Ou eles vão reconhecer a realidade, mas aí eles teriam que aceitar que eles são testemunhas e vítimas e se afastar do processo, que é exatamente o que eles não querem fazer. Obrigado pela sua contribuição, Dallagnol. Aliás, eu peguei esses trechos de um post dele, lá no canal dele, viu? Obrigado, tá aí os créditos para esse grande jurista, né? Dallagnol, que teve um papel importante aí no processo da Lava Jato. Ele era a equipe técnica, né? O Moro era a equipe política, era o juiz político. Nós estamos falando de juízes, né? O que o Moro foi acusado por essa esquerda que está aí hoje, né? Que ele foi tendencioso, que ele foi parcial, que ele tinha interesse, que ele não podia julgar o caso, né? É a questão dos juízes. Então a justiça brasileira está hoje numa sinuca de bico, né? É a ditadura do judiciário que a gente fala. Então essa ação dos kits pretos realmente é uma inversão, é uma reviravolta dentro da colocação. E aí é que eu falo para o pessoal que, né, esses partidos daí da oposição, né, fala assim, olha,
deixem de acabar, parem com esse discurso de falar que não teve golpe, que não houve nada disso, né? Não, assumam o discurso que o Bolsonaro adotou, entendeu? Que o 8 de janeiro, sim, foi armado e projetado pela esquerda. Então, se isso virar um coro, né, unissono da oposição, né, aí essa verdade pode ser colocada com mais ênfase, porque o que não pode é negar que não houve nada no dia 8 de janeiro. Eles acusam que foi a direita, né, que foi o Bolsonaro, tá, mas eles não têm elementos probatórios que possam justificar a não ser narrativas. Já a oposição tem elementos comprobatórios, né, tem fatos e tem circunstâncias e evidências que apontam que sim, foi uma armação da esquerda, né, planejada e projetada. E aí, quando esses ministros, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, né, assumem esse papel na primeira turma de querer julgar, né, Bolsonaro e essa turma toda, né, ou seja, eles querem monopolizar a ação jurídica. Só que a oposição tem que monopolizar a ação política para reverter isso aí. Tem que julgar a opinião pública contra essas armações, contra essa trama golpista que está sendo praticada pela esquerda, segundo o Jair Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro ficar sozinho, só ele falando que foi uma armação da esquerda, planejada e projetada pela esquerda, a liderança dele fica comprometida. Vai ter agora um evento lá no Copacabana, né? Vamos ver se todos, né, as lideranças de esquerda vão, de direita, né, oposição ao governo que está aí, né, vão repetir, né, a mesma colocação do Jair Bolsonaro. Agora é que nós vamos testar a liderança dele, porque ele foi o primeiro a apontar. Não, foi sim, o golpe foi armação, projetado e armado pela esquerda. Nós mostramos isso em dois vídeos, em 2 depoimentos que ele deu, em 2 canais diferentes. Então, agora cabe a todos aqueles que o apoiam, né, se ele é realmente um líder, seguir a cartilha do Jair Bolsonaro e realmente falar isso. Porque isso que o advogado dos kits pretos estão fazendo é para desmascarar essa farsa que a Procuradoria-Geral da República está tentando fazer, denunciando esses elementos e colocando esses juízes aí, Flávio Dino, Zanini, que é advogado do Lula, né? E o Lula, que também é vítima, né? E o Flávio Dino, o Dino e o Alexandre de Moraes, para julgar uma turma de 5, eles são maioria. Então, está armado, é uma coisa clara e evidente. Então, tem que ser pragmático, né? Então, gente, a gente fica aqui falando dessas coisas, e a causa disso tudo, né, é uma só. Né? Tudo isso que está acontecendo, né, desde das eleições que nós passamos por aqui em 2018, né? E aí eu quero mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, para vocês verem a importância da CCI. Né? Nosso trabalho aqui não é uma coisa, a gente não está aqui brincando, né? Onde que eu coloquei isso, rapaz? E agora? Eu tinha isso aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho. Ai, não tenho isso mais. Tá aqui, ó. Achei. Vou mostrar para vocês. Para vocês entenderem o papel da Comissão Cidadã de Inquérito, porque a gente está aqui para buscar a verdade. É uma comissão cidadã, né? A gente tem aí elementos participando no Brasil inteiro, pessoas anônimas que contribuem com Pix, né? Está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, né? Compartilham, sabem da importância do que estamos fazendo aqui, sabe da seriedade que é a CCI, que a gente não trabalha com narrativa e nem trabalha com paixão. A gente procura trazer elementos que realmente traz a coisa e faz parecer que isso realmente está dentro da verdade, porque nós trabalhamos com fatos, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é hoje fazer, né, esse trabalho sério no Brasil, que a gente sabe que está tudo, né, aparelhado. Né? E aí, ó, aqui em cima, isso aqui é do meu canal do YouTube, da TV Del Rey, tá certo? Esses 2 vídeos que estão aqui em cima, você está vendo o desenho aí do lado esquerdo, tá certo? Esse primeiro aqui fala sobre, né, o Carlos Rocha, né, que é o auditor das urnas.
e ele está sendo processado também por golpe de Estado pela PGR. Então, esse vídeo, quando eu coloquei esse vídeo, ele passou bonitinho, né? Não tinha nada de errado com ele. Só que, o que acontece? Cai na censura, tá certo? Cai na censura. Tanto esse como aquele do áudio, né, que vazou, né, que inclusive foi parar no Fantástico, que o Fantástico mostrou só uma parte do áudio, e depois a gente mostrou o conteúdo inteiro, que mostra realmente, né, quando você fala na questão eleitoral, na questão da urna, aí, meu amigo, eles vêm pesado em cima da gente. E qualquer um, porque essa é a notícia mais importante do momento, mas essa notícia não pode circular. Então, não vamos derrubar o canal da TV Del Rey? Vamos derrubar o vídeo da TV Del Rey? Não, por que vai derrubar? É um vídeo sério, né? Tá lá, ó, lá na avaliação dos telespectadores, né, gostei ou não gostei, tá 99,9%. E o outro, 99,9%. Ou seja, são vídeos que têm aceitação e entendido como verdade, porque em cada 1000 telespectador, um não gostou e 999 gostaram. Então, isso mostra que é uma verdade, que é uma aceitação da opinião pública. Só que quando a gente coloca esses vídeos no ar, aparece aqui, ó, restrições, adequação para eventual publicidade, entendeu? E aí cai nesse negócio aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ó, essa mensagem vem para a gente aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Não, é essa aqui, ó. Adequação de publicidade. Porque aí a gente fica desmonetizado. Quando você entra com um assunto que é importante, que é relevante, que pode levar, né, a verdade para a população, aí que cai? Adequação para a publicidade. Este vídeo pode gerar uma receita limitada de anúncios ou nenhuma receita, porque o conteúdo foi identificado como inadequado para a maioria dos anunciantes. Saiba mais. Usamos uma combinação de sistemas automatizados e revisões humanas para detectar violações das nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade. Ele continua disponível na plataforma e ainda pode gerar receitas de assinaturas do YouTube Premium. Entendeu? Mas quem é essa revisão humana para detectar violações de nossas diretrizes de conteúdo? Isso aí, ó, vem do Supremo Tribunal Federal, que contratou uma empresa para monitorar menções a cortes nas redes sociais. O objetivo é combater a desinformação e o discurso de ódio. Só que, na verdade, é para vigiar as redes sociais para não trazer o tema das eleições de 2022, que aí sim vai mostrar o que de fato aconteceu. E é isso que é a coisa mais importante hoje para esse governo, esconder o que aconteceu nas eleições. Aí, como será o monitoramento? A empresa contratada, a Conecta Brasil, monitora em tempo real menções a corte em redes sociais como Facebook, X, Twitter, YouTube, Instagram, Flix, TikTok, LinkedIn e blogs. A empresa deverá produzir alertas instantâneos, relatórios diários, boletins eventuais e um plano mensal de ações estratégicas. Então, olha aqui, ó, esses dois vídeos que nós colocamos, né? Um foi no dia 7 de março, né, e o outro no dia 27 de fevereiro, tá certo? O que fala sobre o áudio que viralizou, que virou o Brasil de cabeça para baixo, que vocês assistiram, chegou a ter 30 mil visualizações, né? 4.105 marcação como os gostei, que é 99,9% de aceitação. O mesmo aconteceu com o vídeo recente que nós colocamos, né, do engenheiro Carlos Rocha, que está sendo processado porque ele auditou as urnas, tá certo? Aqui nós temos 99,9%, né, de pessoas que conhecem e atestam como esse vídeo é verdadeiro. Então, a gente tem sim, né, um trabalho muito importante e muito sério para vencer. É vencer essa censura. E aí, quando a gente coloca isso, né, o João Paulo trouxe uma informação importante que não tem como contestar.
sobre o que aconteceu nas urnas eletrônicas em 2022. Mas aí cai lá nessa turma. Aí eles vão lá e falam assim, ó, tira isso aqui, porque isso aqui, ó, pode comprometer. Mas não pode tirar, ele não está falando mentira, não é desinformação. Ele mostrou, fundamentou a matéria dele. Tá, então desmonetiza, para esse canal não ter circulação. E esconde esse vídeo, para ele não ter visibilidade. Vai ficar aí escondidinho, ninguém vai ver, entendeu? Porque isso compromete todo o sistema. Então, o golpe do 8 de janeiro, que o advogado do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo disse que armaram para ele, né, para incriminar ele, e que o Bolsonaro também disse que o 8 de janeiro foi armado e projetado, né, pela esquerda, foi justamente para dar autoridade para esse governo, entendeu? Para ele poder impor uma censura e dizer, nós vamos combater o ódio, vamos combater a desinformação. Mas, na verdade, não. É para esconder a verdade e proteger uma mentira. Tá certo? Por isso que é importante que você compartilhe o máximo que puder, curta, se inscreva no nosso canal, acione o nosso sininho lá, ó, se puder ser membro, porque sendo membro você ajuda, né, monetariamente, independente, né, do canal ter publicidade ou não. E aí tem nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É onde você pode contribuir para manter a gente aqui presente. Porque eu não tenho outra renda que não for essa, porque eu estou por conta disso, estou 100% por conta disso. Por conta de vocês, por conta do Brasil, por conta da verdade, tá certo? Então, vira e mexe, a gente coloca um vídeo que a monetização é aceita, entendeu? E aí o que acontece? Aparecem umas publicidades, né? Se você deixar a publicidade correr todinha, isso conta ponto para a gente. Mas, enfim, o que eu quero é que vocês entendam, né, que a importância de hoje vencer essa censura, né, depende da contribuição de cada um de vocês. Então, esse canal e essa comissão não é minha, é sua, é da sociedade brasileira, é da democracia, é da liberdade. Entendam isso como uma grande verdade. E aí eu conto com vocês. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus.